Bom, semana passada nós começamos a falar fizemos um diagnóstico, uma tomografia, daquilo que se chama caráter, daquilo que se costuma chamar o caráter. Vimos muitas situações e é muito importante, irmãos, que em toda palavra você se coloque, como sendo o alvo daquela palavra. Então, nunca tem esse tipo de postura prepotente, dizendo, fulano tinha que estar aqui, ciclano tinha que estar aqui, se tivesse meu filho, minha mãe, meu marido, minha esposa, não. Ou fulano, meu discípulo, por que ele não veio? Ele que tinha que ouvir isso. Não, irmãos, somos nós que temos que ouvir isso. Então, a pessoa que não veio, infelizmente, Deus sabe o porquê, e ela vai perder essa palavra. Graças a Deus que a gente tem gravado, então os mesmos irmãos que perdem têm a oportunidade de assistir. Mas nunca é a mesma coisa, lógico, com essa atmosfera de rio, existe um rio. E nós somos quem foi muito confrontado semana passada aqui, com essa palavra? Então você não viu nada. Então hoje nós vamos agora fizemos diagnóstico do caráter, e hoje nós vamos fazer a cirurgia. Não é nenhuma, a cirurgia não é nenhuma, vamos fazer um momento agora, assim, não. Depois a gente vai orar normal, ministrar. Mas a cirurgia, na verdade, é permitir que o bisturi, que a faca de 2 gumes, permitir que a palavra entre, corte, extraia o tumor, extraia aquilo que está inflamado, infeccionado, tire e costure, passe os remédios e costure. Então, esteja nessa postura de se permitir que a palavra penetre dentro de você. Que isso que nós vamos falar penetre dentro de você, não achando que é para outras pessoas. Bom, nós chegamos à conclusão, depois de tudo, a importância do caráter e como que é sério. Por quê? Porque o caráter, nós lemos uma história, nós vamos ler novamente, ele não envolve somente você, ele envolve a família, ele envolve aqueles que o cercam. Uma pessoa com caráter deformado, ela acaba com o futuro dela mesma e ela prejudica a vida de muita gente. Imagina um empresário, por exemplo, que tenha, 10 mil funcionários e que tem um caráter zoado, um caráter deformado. E ele faz uma falcatrua, porque o caráter dele leva a ele não seguir as regras da moralidade, da equidade. E aí ele toma um processo, ele toma um prejuízo, uma multa, e ele não consegue pagar essa multa, ele acaba encerrando a empresa dele. Aquelas 10 mil famílias são prejudicadas por causa de uma pessoa que não sabe por quê, não teve essa oportunidade que você está tendo hoje de descobrir quão importante que é o caráter. Agora, de uma forma muito mais próxima, nós temos quem? Nossos filhos, aqueles que nos cercam, nossos filhos biológicos, nossos filhos adotados, nossos filhos espirituais que estão conosco. Esses recebem toda a influência. Nós lemos aqui o caso de Eliseu e Gease, que era um discípulo de Eliseu, uma pessoa que teve a oportunidade de viver com um profeta, grande profeta do Senhor, um homem que ressuscitava mortos, um homem que fazia milagres poderosos, até depois de morto, irmãos, o homem fazia milagre. E, mesmo assim, isso não foi suficiente para que Gease tivesse um caráter apropriado. Muitas vezes você vive cercado do poder de Deus, cercado das manifestações,
Irmãos, eu cansei de ver pessoas receberem milagres poderosíssimos. Coisa assim, espetacular, assim, curas, câncer, cura de câncer, sem fazer nenhum tipo de tratamento. Quando ia começar a fazer o tratamento, descobriu que já tinha sumido. Uma vez entrou uma moça, nunca me esqueço disso, foi no encontro, uma moça, era corcunda. Ela andava dessa forma, queridos. Era moça, era nova. No encontro, Deus endireitou ela. Ela chegou aqui, no domingo, depois do encontro, pulando. Ela tinha uma filhinha, ela deixou, nos dias de encontro, que era na chácara, ela deixou a mãe dela cuidando. E quando ela voltou, a mãe estava aqui esperando no culto, né? E quando a mãe dela falou assim, a mamãe está aí, né? E a menina estava morrendo de saudade da mãe. A sua mãe está aí. A menina olhou assim para a mãe, e ela ficou procurando. Porque ela conhecia, na cabeça dela, conhecia uma mãe assim. Nossa, era outra pessoa. Aí você fala assim, que bênção, pastor. Quem é essa irmã para a gente ir falar com ela, então? Não está aqui. Aliás, irmãos, ela durou uma semana. Depois de uma semana, 2 semanas, ela já abandona. Diz que se sentia muito presa, muito limitada, com coisa que Deus limita, né? Muito pelo contrário, Deus nos dá liberdade, né? Não é Red Bull, né? Nos dá asas. E aí nós vemos aqui esse caso de Geazi, que mesmo vivendo dessa forma, no meio de profetas, na igreja, com os crentes, né, com os crentes da época, tudo profeta. Aliás, uma escola de profetas estava sendo feita, e esse homem, mesmo assim, não foi suficiente, e acabou com a sua vida, perdeu sua carreira, por causa de caráter. Fala para o teu irmão assim, o teu caráter vai definir o teu futuro. Segundo Reis 5, 19 e 27 diz assim, ele lhe disse, vai em paz, e foi ele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que o meu senhor poupou esse sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo, e disse-lhe, vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã, se é servido tomar 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou, e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? E disse, teu servo não foi nem uma parte, nem na outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberdes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Um homem foi curado, quis dar uma oferta para o profeta Eliseu. Eliseu, não se sabe por que ele não aceitou essa oferta, né? Não é errado você mandar oferta para um missionário, para um pastor, para alguém, para alguma irmã, não é errado. Mas nesse caso, ele não aceitou. E se ele não aceitou, era a vontade de Deus.
É uma decisão que ele tomou. Aí o discípulo dele, o Gease, disse, não. Tomado pela avareza, tomado pelo interesse financeiro, foi lá e cobrar do homem que foi curado do Naamã. E o homem deu muito mais do que ele estava pedindo. Ele estava realmente grato. Imagina alguém ser curado de lepra, né? Você dá o que a pessoa pedir. Uma vez eu conversei com um camarada empresário que tinha sido curado de AIDS. Ele falou, pastor, na época, se alguém falasse para mim que eu tenho que ir daqui até o centro de Santo André plantando bananeira, isso e fosse me curar, eu fazia. Graças a Deus que eu caí na mão de homens de Deus. Se tivesse caído na mão de um picareta, eu estava lascado. E é um grande empresário, né? Dono de uma padaria. Então, irmãos, é muito sério isso, né? O que aconteceu? Simplesmente ele voltou, falou com o profeta, e o profeta perguntou onde você estava. E ele falou que estava em lugar nenhum. Espiritualmente ele já estava se colocando num limbo, né? E aquela lepra que estava sobre aquele homem veio sobre ele. E não só sobre ele, sobre toda a sua descendência. Eu quero passar novamente aquele vídeo que nós passamos semana passada, para ver a importância do caráter na vida de uma pessoa. Pode colocar. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Feliz Dia dos Pais para vocês também. Acho que foi feito, né, nessa época, né? Tremendo. Bom, já que é tão sério assim, então vamos
Semana passada nós tratamos dos conceitos, né? Então a gente entendeu o que é caráter, do que se trata do assunto. Hoje nós vamos confrontar. Hoje é dia de cura, amém? Então a cura, irmãos, ela se dá em duas frentes. A primeira frente é o confronto e a segunda frente o arrependimento. Então hoje você vai ser muito confrontado. Nós já fomos ontem, só com o conceito, semana passada já fomos confrontados. Hoje nós vamos ser bastante confrontados, só que esse confronto não terá sucesso se não houver o arrependimento. Uma coisa é você se arrepender de uma coisa que você fez. Outra coisa é você se arrepender de uma coisa que você é. Esse arrependimento do que somos é um arrependimento mais profundo. Esse é o verdadeiro novo nascimento. O novo nascimento é quando você se arrepende não do que você fez, mas quando você se arrepende daquilo que você se tornou. E nós vamos agora no confronto, também continuando lembrar as origens de algumas coisas também. Amém? Bom, nesse vídeo você viu o pai, a criança dizendo: pai, eu anotei, pai, eu preciso que você me mostre o caminho. Pai, eu preciso que você me mostre o caminho. Fala para o teu irmão assim: você mostra o caminho para os seus filhos. E como que você mostra? Não é só apontando, você mostra vivendo. Ele vai olhar para você, ele vai falar assim: olha, é assim. Eu não sei quem era o pai de Geazi, eu não sei como que era o pai de Geazi, né? A gente vê aqui ele trabalhando com profeta, ele entrando na escola de profetas, ele sendo um discípulo, né? Mas nós não sabemos a formação do caráter de Geazi. Provavelmente ele teve um pai, provavelmente ele teve um pai, mas provavelmente ele não foi suficiente o caráter do pai, ou o pai não tinha um bom caráter, eu não sei o que aconteceu. Quem ensinou ele a ser avarento? Não sei quem ensinou ele a colocar o dinheiro acima dos princípios. Não sei quem ensinou ele a mentir. Ou quem reforçou isso que já está na natureza humana depois da queda. A verdade é essa. Algumas decisões que hoje você está tomando, eu tomarei no futuro, ele falou. Algumas decisões que você está tomando agora, eu também tomarei no futuro. A gente está com a Isabela lá, em casa, estava com a Isabela em casa, ela falava assim, eu perguntei, né, o que você vai ser quando você crescer? Ela falou assim: eu vou ser pastora, igual minha mãe e meu pai. É sério, né? Então o que ela está vendo, é o que ela está enxergando. Essa é a realidade dela. O quê? Uma mãe e um pai pastor. Meu pai e minha mãe eram pastores também. E eu lamento, irmãos, que não há uma preocupação, no modo geral, do que os nossos filhos estão vendo em nós. Por exemplo, um pai cachaceiro, por exemplo, os filhos ficam magoados, muito magoados. Mas é impressionante, irmãos, a quantidade de jovens que a gente tem tratado aqui, de que os pais eram cachaceiros, sofreram demais, tem um ressentimento muito grande no coração em relação ao pai. E a pessoa vem para nós tratarmos ela na mesma questão de drogas, de cachaça. Mas como pode? A pessoa é traumatizada. O coerente seria a pessoa não passar longe da cachaça.
Mas é tão forte, irmãos, o exemplo, tão forte a filosofia de vida passada pela pessoa que nós convivemos, que é a referência que temos. E essa referência, ela vai querer falar, ela vai falar alto. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. A palavra caráter, no grego, a raiz dela é aquela marca. Quem já viu um boi sendo marcado com ferro? Eles deixam o ferro incandescente com a inicial naquela fazenda, e aí eles deixam incandescente e eles vão lá e marcam o boi. Então, no grego, a palavra caráter tem esse sentido, daquilo que está marcado em nós, aquilo que foi marcado em nós. A pergunta é, o que está sendo marcado, o que foi marcado na tua vida? O que te marcou na tua vida? Essas marcas, irmãos, que nós recebemos, que Gease provavelmente recebeu, ele recebeu na infância. Toma muito cuidado na forma que você trata as crianças. Toma muito cuidado com a forma que você, sequelita, investe, pensa no ministério infantil, por exemplo. Muitas vezes a gente fala assim, olha, nós precisamos de obreiros para trabalhar com o ministério infantil, aí todo mundo foge. Mesmo a pessoa tendo filhos, não sabe a importância de estar presente, de investir, de apoiar, de todas as formas, pessoalmente, com criatividade, financeiramente, apoiar esse trabalho. Porque essas crianças estão sendo marcadas. Eu não sei se eu contei para vocês, esses dias eu estava assistindo um filme, era um filme meio violentão, assim. Ele era um caçador de bruxa, né? O cara matava. Eu gosto porque eu sou pastor, então eu gosto de ver bruxa se lascando. Só que ele era bem violentão mesmo. O camarada passava a espada assim, saía, né? Aí a Isabela estava no quarto com a pastora lá, estava assistindo desenho lá. Ela sentiu saudade de mim. Ela foi lá na sala. Ai, vovô, estava uma noite fria. Aí estava assim com um cobertor, ela foi se aconchegando assim, entrando, assistindo. Ah, você está assistindo o filme? Estou. Aí ela ficou assistindo. Eu falei, caramba, esse filme aqui, ela vai ficar aqui, ela nem vai prestar atenção em nada. Ela ficou assim olhando, um caráter dela interessante, ela tenta ver as coisas boas. Então ela falou assim, cavalo, tem cavalo, né? É muito fofinho o cavalo. Eu falei, Aí tinha uma donzela, né, bonita lá, que esse caçador de bruxas ia salvar, né, porque as bruxas, os bruxos pegaram ela de refém. Aí ela falou assim, ai que linda princesa, ai que olhos lindos a princesa. Eu falei, Aí ela ficou assim, de repente ela sentou assim no sofá e falou assim, vô, não dá para mim esse filme. E ela fez assim, tipo assim, tentando me agradar, sabe, fazendo sorrindo. Não dá, tá bom? E foi lá para o quarto com a avó. Porque alguém ensinou que aquilo é feio, que aquilo não é legal. E aquilo estava machucando a sensibilidade dela. Olha que coisa tremenda, irmão. Você formar alguém, e a pessoa diante de um ato de roubo, um ato de violência, um ato de coisas não boas, a pessoa reagir e dizer assim, não, isso não está certo. Não, mas tem esse dinheiro todo, mas não é meu esse dinheiro. Não é meu, então não tem nada a ver comigo, eu não tenho que nem pensar em... Você está louco? É como você oferecer carne para uma ovelha.
Ela morre de fome, querido. Você põe carne e põe uma ovelha dentro de um lugar fechado, sem grama, ela vai morrer de fome, mas ela não vai comer aquela carne, porque não faz parte da natureza dela. Então essas marcas são profundas na infância. Eu não sei como que você foi criado, se você viu sua mãe mandando dizer assim, manda dizer que eu não estou. Se você passou a tua infância vendo o teu pai ou tua mãe ficando devendo e você e deixando por isso mesmo. Eu não sei como que foi, se você passou a infância toda vendo seu pai maltratando a tua mãe, ou tua mãe desrespeitando o teu pai. E você hoje acha isso normal. Ou você viu os seus pais que iam na igreja, mas falavam mal dos líderes. Falavam mal do pastor, falavam mal dos diáconos, dos presbíteros. Eu vi famílias, irmãos, se perdendo por causa disso. De pais que se reuniam com os filhos, não para testemunhar, não para ensinar, mas para falar mal. Porque sempre tem coisa ruim para você observar. Em todo lugar que você for, você sempre vai achar. Se você procurar coisa ruim, você vai achar. Então, as primeiras marcas são na nossa infância. Outra coisa que marcou o teu caráter, eu quero que você vá reconhecendo. São sentimentos e traumas não resolvidos. Coisas que aconteceram, feridas que você levou, pancada que você levou, e que não se resolveu. E aí, aquilo se torna um ciclo, que nós chamamos de ciclo da ferida. O que é o ciclo da ferida? A pessoa ferida, ela fatalmente vai fazer o quê? Vai ferir também. Ela vai ferir, e com a ferida que ela ferir, ela vai receber o troco, ela vai ficar mais ferida, e ela vai ferir. Isso é uma bola de neve, isso vai crescendo. Muitas pessoas usam a sua ferida, as suas marcas de ferida, de traumas, para a bênção. Como eu disse semana passada, tem muita gente que usa o trauma para desenvolver um ministério. Por exemplo, pessoas que tiveram problema com drogas. Não existe ninguém mais indicado, queridos, para ter um trabalho com dependência química, do que alguém que já conhece a linguagem e sofreu tudo que um adicto sofre. Ou alguém que teve problemas sérios no casamento. Muitos ministérios que você vê hoje, famosos como Casados para Sempre, se você for ver a história, você vai ver lá a pessoa que começou com um problema sério. Então, algumas pessoas pegam o trauma, as marcas de sofrimento, e transformam aquilo em ministério. Mas algumas pessoas não. Aquilo é transformado em mau caratismo. Pega aquela situação para ter ódio de todo mundo, para ter ressentimento de todo mundo. Quem está entendendo o que está sendo falado? E é impressionante, irmãos, que coisas não resolvidas nós transferimos. Algumas coisas que, por exemplo, pessoa que passou raiva, passou vontade de comer. Quem já passou vontade de comer coisas na infância aqui? Só os gordinhos levantaram na brincadeira. Irmão, uma vez, estava eu e a pastora Carmen numa feira, encontramos uma irmã da igreja na feira. A irmã tinha acabado de casar. Estava ela e o marido só, não tinham filhos. Aí eu deixei de reparar, olhei no carrinho dela. Irmão, tinha coisa caindo para fora do carrinho. Eu falei assim, querida, o que é isso? Que nem meu pai fala, onde vai, né?
onde você vai com tanta comida? Você vai dar um jantar para uma multidão? Ela falou, não, só está eu e ele, meu marido. Eu falei assim, mas por que você comprou tudo isso? Ela olhou assim e falou assim, é mesmo, né, pastor? Não sei. Depois eu fiquei sabendo. O pai dessa moça era ela e mais uma irmã. E o pai dessa moça foi embora, abandonou a mãe e as duas meninas. Abandonou assim, tipo, foi comprar cigarro, não voltou mais. E, simplesmente, a família, a mãe dela, cuidava delas, não trabalhava, não tinha... E começaram a entrar numa situação que chegou a faltar comida. Então elas tiveram que pedir ajuda para todo mundo, a igreja que ajudou, mas passaram uma miséria lascada. Então hoje, agora, ela adulta, tendo condições, o marido trabalhando, ela vai lá e tenta resolver isso, comprando um monte de coisa. Algumas pessoas que passaram muito medo na infância, tentam passar esse medo para os filhos. Algumas pessoas que eram religiosas, tentam passar religiosidade para os filhos. Algumas pessoas que eram violentas ou sofreram violência, passam isso para os filhos. Transferem, é a transferência. Quem está entendendo o que eu estou falando? Algumas pessoas não tiveram mãe, presta atenção no que eu estou falando. Algumas pessoas não tiveram mãe e pai que cuidava direito, e hoje não cuidam direito, não educam seus filhos. E o pior de tudo, não aceitam sugestões, nem opinião, e nem orientações daqueles que vêm ensinar. Essa transferência é terrível, né? Teve uma mulher que a gente cuidou, ela tinha 2 filhos. O ex-marido era um mau caráter, batia, fazia um monte de coisa, e ela se separou. E um dos filhos, ela tinha 2 meninos, um dos filhos entrou pelo caminho das drogas. Entrou na vida louca. Eu tive que resgatar esse menino várias vezes. Teve uma vez que eu peguei ele indo lá para o Elba. Indo lá para a ilha, sei lá para onde ele estava indo. Catei ele no meio do caminho. Falei para ele entrar no carro. A gente meio que toma meio lugar de pai, né? E na hora que eu estava fazendo isso, chegou a polícia. E a polícia falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, esse maluco aí está indo para a biqueira. Falei, está indo para a biqueira, cidadão? Você quer ir... Quem é ele? Eu sou o pastor dele. Eu falei assim, o policial falou assim, e aí? Você quer ir aqui ou você quer ir com o pastor? Aí ele falou, falando assim com jeito. Aí ele veio no meu carro, eu levei lá no condomínio. Antes de ir embora, o policial passou um sermão. Você está louco, meu? Um menino bonito igual você, bem vestido, estou olhando o seu tênis, bem vestido mesmo, a mãe cuidava bem. Só que tinha um problema, irmão, ela dava muita boiada para esse menino. E o outro filho era bonzinho, pensa num mano bonzinho, né, Diogo? Mano bonzinho, gente boa, menino. Só que essa mãe desprezava esse menino bonzinho. E eu não entendia como que ela dava tanta uma boiada para esse cabeçudo drogadão, e ela não liga e despreza esse bonzinho. E um dia eu descobri, uma dessas sumidas desse nóia aí, eu fui no ML, porque fazia muitos dias, eu falei, mano, deve estar morto, nós somos no ML. Quando eu cheguei no ML, estava o pai dele também lá, procurando ele. E aí eu vi a cara do pai dele. Irmãos, esse outro irmão dele era a cópia do pai dele.
Então, se essa mulher, ela desprezava o filho, sem saber que estava desprezando por causa da cara, da aparência, porque ele se parecia muito com o ex-marido. É coisa que você faz, algumas reações que você tem com os filhos, que você nem sabe por que você está fazendo aquilo lá. Que faz parte do teu caráter e você está passando aquilo porque você não resolveu. Então, outra coisa séria do caráter é isso. Terceira, estou aqui cortando cada vez mais fundo. Pequenos pecados marcam o nosso caráter. Eu estou falando das marcas, a marca na infância, amém? Estou falando das marcas. Pequenos pecados. Falei das marcas da infância, sentimentos não resolvidos, e agora, pequenos pecados. Irmãos, ninguém começa a ser um assaltante de banco assaltando o banco. Quem concorda com isso que estou falando? Fala para o teu irmão assim, ninguém começa uma carreira de assaltante de banco assaltando bancos. Como que a pessoa começa? Com pequenas coisinhas. É aquele lápis que a criança chega em casa com lápis que você não comprou. Depois ela aparece com o estojo. Depois ela aparece, irmão, com a bicicleta. Depois ela aparece com uma moto. Depois ela aparece com um carro. Depois ela desaparece. Ela está na onde? Está na cadeia. Ou morta. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Ah, mas é só um pouquinho. É uma mentirinha. Ela falou uma mentirinha. Falou um palavrãozinho. Deu uma desobedecedinha. Você permitiu. Ah, você viu como que essa criança é geniosa? Ela tenta controlar a gente. E você deixa ela controlar você? Irmãos, só vô pode deixar a criança controlar. Pai não. Mas também não precisa ficar com ameaça, né, o tempo todo, né? Ah, eu vou te enforcar. Tem uns pais que são doidos, né? A criança passa a ter bronca. Pai e mãe, né, que fica ameaçando. Ameaçar é coisa de doença na alma. Mas você pode dizer assim, ó, não faça isso. E aí as consequências você já sabe. Normal. Pequenos pecados. Olha só o que Cantares de Salomão 2,15 diz. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha isso. Muitas vezes as pessoas não dão atenção para as raposinhas. É aquela coisa pequenininha. É aquele clipe de papel que você leva para casa. É aquele compartilhamento de internet, aquele compartilhamento de gato, como que é? Gato.net que você faz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, querido? É aquela pequena desonestidade que você poderia falar assim, não dá, isso não pode, não vou fazer. É aquela coisa que é pequena, que é pouco, que não é escandalosa, então, mas as pequenas coisas, elas caminham para as grandes. De repente chega uma moça e fala assim para você, o homem casado, viu, o homem casado? Fala assim, nossa, que perfume você está usando? Qual é a resposta? Se for tua irmã, você fala assim, é tal perfume. Se não for a tua irmã, você fala assim, qual o interesse? Qual o problema? Ou, no mínimo, assim, para você não ser deselegante, mal educado, você simplesmente fingir, eu faço assim.
Fingir que você não ouviu. Ah, nossa, que perfume é esse? Deixa no vácuo, meu. Ah, pastor, mas o que custa você responder? Então, irmãos, dar trela para o inimigo. A pessoa manda um recado para o seu internet, pessoa que não tem nada a ver, que não vai acrescentar nada, que você está ligado qual é que é. Oi? A pessoa manda um recado para mim, oi, eu pergunto assim, pois não, do que se trata? Ah, preciso conversar com você. Qual o assunto? Qual o tema? Pastor, é assim mesmo. Porque, não, sei o que lá. Eu vi você passando. Você estava com tal roupa. Teve um mano que chegou assim para uma menininha da nossa igreja. Tudo criança, viu? Mandou assim um recado para ela assim. Eu tenho 2 ursinhos. O Tigo e o Migo. Se eu te der o Tigo, você fica comigo? Aí ela falou assim, a menina, falou assim, Tigo, Migo? Eu vou falar para a pastora Jennifer isso aí que você está falando. Agora com que esse menino também eu te falar, viu? Quem é o pai desse menino aí? É o farol que você vermelho. É o farol que você passou. É aquela frase achado? Pergunta para o irmão assim, em qual parte da Bíblia está escrito essa frase? Achado não é roubado, mas também não é teu. Não é roubado, mas também não é teu. É de alguém. Eu vi uma cena, não sei quem viu isso daí. A moça pôs os saquinhos de compra dela no chão. Aí veio uma outra mulher e falou, catou. Falou assim, ela falou, é meu isso daí. Eu falei, não, eu estava no chão. Mas como assim? É meu? Eu falei, não, quem disse que é seu? Estava no chão, é meu, achado não é roubado. Ela falou, tá bom. Ela ficou esperta, acompanhou ela no supermercado, a mulher abriu a porta-mala do carro, colocou as sacolinhas no chão para abrir. Ela foi lá e catou todas. Mas o que você fez? Não, estava no chão. Aí, irmãos, o seu caráter vai sendo formado, nosso caráter vai sendo formado com essas pequenas coisas. 4º lugar, cooperação do diabo. Muitas vezes a pessoa foi envolvida em situações espirituais, de macumba, de feitiçaria, de sacrifícios de animais, de pactos com demônios, promessas com demônios, com brincadeirinhas de feitiçaria que se faz na escola, que se faz com os amiguinhos. São coisas que marcam o nosso caráter. A pessoa fica com caráter de feitiçaria. Essa pessoa ela vai dar problema lá na igreja. Ela vai dar problema como? Ela vai ter uma tendência à rebelião. Porque toda pessoa envolvida com feitiçaria, ou que já foi envolvida com feitiçaria, ela tem uma resistência à autoridade. Porque a feitiçaria é uma tentativa de um homem ter poder não delegado por Deus. Ela tem um poder nela mesma, dela resolver coisas sobrenaturais, fazendo coisas. Feitiçaria, cooperação do diabo. Quinto formador de marcas. Decisões erradas, irmãos.
Você tomou uma decisão errada de se envolver com uma pessoa. Tomou uma decisão errada de entrar no emprego que está te tirando da comunhão com Deus. Decisão errada de ter amigos que te puxam para baixo. Amigos que não são espirituais, são carnais, te puxam para baixo, só falam coisas carnais. Tomou uma decisão errada de encher o teu coração de informações de uma certa bolha. E não ouve o que está sendo dito de forma geral. Aconteceu muito esse tempo agora. A decisão errada de escolher os canais corretos. Irmãos, eu estou assistindo uma coisa. Aquela informação, pode ser jornalista. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista com Boris Casoy. Na hora que eu percebi, que o cara, ele estava totalmente mal informado. Sabe o que ele disse? Olha só, um cara como ele, super respeitado, disse o seguinte, que as eleições dos Estados Unidos não influenciam a nossa vida no Brasil. Sendo que o camarada que parece estar ganhando, disse que se ele ganhar, ele vai entrar com tudo aqui no Brasil, ele vai vir com tudo, vai interferir para poder tomar a Amazônia, porque a Amazônia não é nossa não, a Amazônia é do mundo. Ele quer proteger as girafas, irmãos, os elefantes da Amazônia. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí o que eu fiz? Eu estou assim, falou isso, eu falei assim, nossa, que mal informado. Tirei, irmão. Simplesmente eu não deixo meu ouvido ficar perdendo tempo com gente mal informada, com gente tola. Gente que está lá na bolha lá da Band, comprada pela China. Aí, está lá no serviço, o teu amigo fala assim, esse negócio de igreja aí está por fora, não sei o que lá. E você fica comprando, irmãos. Decisão errada de ficar junto com gente errada. Mesmo dentro da igreja, irmãos, por favor, escolha as suas companhias. Se a pessoa é carnal tudo, agora você está liderando ela, tudo bem, você vai influenciar ela. Agora, igual você, gente que está ombro a ombro, que começa a te influenciar para menos. Não, irmãos, aqui não é rumo ao menos, aqui é rumo ao mais. Mais perto de Deus, mais próximo de Deus, mais células, mais fervor, mais oração, mais busca, mais família, mais felicidade com Deus. A menos já basta o cão, né? Sexto bisturi aqui, sexta marca. Relacionamentos da adolescência. Irmãos, é muito importante que os pais estejam se relacionando com os seus filhos. Próximo, abraço, conversa, olho no olho. Sabe tudo aquilo que você não teve? Então, está na hora de você resolver isso. Olho no olho, abraço, conselhos, palavras dóceis, palavras sábias. Porque a criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele vai receber lá no mundo as más companhias. A Bíblia diz, né? As más companhias corrompem os bons hábitos, ou seja, as más companhias corrompem o caráter. Fala para o teu irmão assim, as más companhias corrompem o caráter. É interessante, irmãos, que praticamente todas as pessoas que me procuraram, ou que nos procuram a liderança, por causa de identidade sexual. Vocês sabem, né, do que eu estou falando, né, irmãos? Não sabem o que são. Mesmo com todas as evidências biológicas diante dele, eles não sabem o que eles são. A ponto de alguns pastores aí, se eu vi um pastor que diz que precisa fazer uma
reeditar a Bíblia, mudar, tirar aquilo que está lá na Bíblia sobre essa questão de identidade sexual. Então, já que a pessoa desistiu de mudar, não acredita na transformação do ser humano, então ela quer mudar a Bíblia. A pessoa pode mudar o que for na Bíblia, não pode tirar parte, pode rasgar a página, pode deixar de ler. A Bíblia, a verdade, vai continuar a verdade. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então não adianta mudar, tentar mudar. Mas, irmãos, todas essas pessoas que nos procuram, pastor, eu tenho um problema nessa área. Eu tenho um problema nessa área. Várias moças, moços chegam a mim e falam assim, pastor, eu tenho problema, eu acho que eu tenho problema de homossexualismo. E aí você vai conversar com a pessoa, você vai encontrar sempre, irmão, um histórico de pai distante, de pais tranqueiras, ausentes. Tem um que falou assim, pastor, meu pai é de uma família bem de vida, falou assim, pastor, meu pai dava tudo para mim. Se eu quisesse um PlayStation, o que eu quisesse, ele me dava. O problema é que eu trocaria tudo que ele me dava por ele estar comigo. Eu trocaria tudo. Talvez a pessoa entrou nessa vida para chamar atenção, porque ela encontrou um grupo que dava atenção para ela, que respeitava ela, que dava valor para ela e era carinhoso com ele. Dá para entender o que eu estou falando, queridos? Relacionamentos. E aí é engraçado que... deixa eu dar um aviso aqui. Nós somos uma igreja em célula, temos uma liderança forte, tudo. Mas toma cuidado com uma coisa importante. O teu líder espiritual não é o teu pai biológico, amém? A Bíblia, ela manda você honrar o teu pai e a tua mãe, para que sejam longas sua vida sobre a face da terra. Porque tem algumas pessoas que simplesmente substituem o pai, porque o pai tem defeito. Fala para o teu irmão assim. Porque o pai tem problemas, que o pai era cachaceiro, porque o pai fez isso, aquilo. Mas presta atenção. Transfere aquilo para o líder. São aqueles que eu costumo dizer que vivem a vida toda com o cordão umbilical na mão e ficam tentando conectar em alguém. E aí encontra o líder e conecta porque foram desprezados, não teve um pai que deu atenção e conecta no líder. Aí começa a cobrar ou ter expectativas com o líder, coisas que não se deve ter uma expectativa com o líder. Um líder espiritual, a função dele, irmão, é te ensinar a palavra, é te amadurecer, te dar conselhos corretos, te avisar quando você está com o cordão umbilical conectando em tudo quanto é lado. Não é ser o teu pai biológico. Você pode até chamar seu líder de pastor, não tem problema, a forma que você chama. A questão é quando você joga todas as fichas no líder. Eu tenho visto pessoas que não conseguem ficar com liderança aqui, sabe por quê? Porque ficam esperando que o líder seja perfeito. Aí conecta no líder, o líder vai dar atenção, está chegando, e não sei o quê, como é que você está, como é que não está, eu vi que você está meio tristinho, seu rosto está meio tristinho e tal. Beleza. Aí começa a chegar outras pessoas na célula, e aí o líder vai fazer o quê? Ele vai dar atenção. E aí a pessoa fica assim... Faz aquela boca quadrada que as crianças fazem, assim. Mãe, Aquelas moças grandonas, né? Aquelas bitelonas. Mãe, cadê meu sutiã? Vai crescer, meu.
A mãe, seu pai, é para ser honrado. Tem cristão, meu, que some. O cara vira crente, o cara some de casa. Não dá mais atenção para ninguém, para coisa nenhuma. Aí você entende, por que não ganha família? Lógico, a família fica com raiva da igreja. Normal, irmãos, acontece. Mas não deve ser por culpa sua. Então, a decisão, os sentimentos, esses relacionamentos, você substitui, irmãos. Líder é líder, pai é pai, família é família, familiar é familiar. Tem líderes, família, familiar. Tudo isso são coisas importantes que você tem que dar atenção exata, atenção correta. Como que eu faço para sabedoria? Pede sabedoria para você dosar todas as coisas. Para você não ultrapassar o limite das coisas, amém? Quem está entendendo o que está sendo falado? Fala para o teu irmão assim, pega o seu cordão umbilical agora, faz assim. Assim. Fala assim, eu agora estou ligando meu cordão umbilical ao único que pode me dar toda a atenção, 25 horas por dia. Rapaizinho. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Outra coisa que marca profundamente, agora vai pegar. Desonra aos pais. Desonra aos pais. Irmãos, 100% das pessoas que eu aconselhei em toda a minha vida, que vieram com histórico de fracasso, principalmente na área financeira, fracasso, destruição, são pessoas que tiveram também um histórico de desonra aos pais. Quem está entendendo o que eu estou falando? São pessoas que tratavam os pais baseados nos defeitos deles. Vocês estão entendendo? Nós estamos sendo confrontados hoje, é para nos arrependermos disso. Quando você chegou na sua mãe e falou, isso é desonra. Ou ela dá um conselho, você simplesmente não acatar. Não levar em consideração. Quantos aqui já fizeram isso? E a mãe está falando assim, os irmãos já levantam a mão sem não falar nada. Quantos aqui já... A mãe estava dando um conselho assim, super preocupada, ou a mãe ou o pai, e você fica olhando para a cena assim. Olhando para o teto. Estava brincando com a Isabela, né, sobre gestos, né? Cheio. Espera. Vem. Ela fala, acertava toda. Aí quando fiz assim, ela sorriu para mim. Falei, ai meu Deus. O que é isso? Ela não falou nada. Eu falei, isso aqui é quando a mamãe está falando e você não está prestando atenção. Ela... Irmãos, a gente vê na Bíblia um dos líderes mais prósperos. Ele, na verdade, a descendência de Jesus veio dele, de um homem chamado Davi. O rei Davi. A Bíblia diz que o reino desse homem, Deus ele estabeleceu que o reino desse homem seria um reino que seria lembrado para sempre. Sempre é muito tempo, não acha? E o que acontecia? O que acontecia com esse homem? Qual era o diferencial? É que esse menino, esse homem, esse rei chamado Davi, ele tinha um monte de defeito. E defeitos gravíssimos, irmãos. Entre eles, ele foi envolvido com um assassinato, negócio bravo, coisa séria. Mas ele tinha uma qualidade, ele tinha uma virtude, que era a honra. Você tem uma ideia, o sogro dele, o rei Saul,
queria matá-lo o tempo todo, só perseguia ele. Ele teve que fugir do sogro dele, porque o sogro dele ficou endemoniado, começou a se envolver com feitiçaria, entrou em desgraça e começou a perseguir ele, porque ele era ungido, e o rei era ungido também, né? E por várias vezes, irmãos, esse rei esteve... o rei Saul teve fácil para o Davi matar, era fácil. Teve uma vez que eles entraram numa caverna, o Saul estava aliviando o ventre. É isso aí mesmo. Teve uma outra, e estava desarmado. Teve uma outra vez que ele estava dormindo. Os soldados e os valentes de Davi falaram assim: Davi, Senhor, o senhor não precisa fazer nada. A gente vai lá e faz o serviço. E Davi dizia assim: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Pastor, mesmo o cara sendo tranqueira, mesmo ele sendo tranqueira, ele foi escolhido por Deus para estar lá. Deus coloca, Deus tira. A sua mãe, o seu pai, seu paizinho tranqueira, cachaceira, sua mãe violenta, loucona, foi Deus que colocou. Então honra a tua mãe e o teu pai, para que sejam longos seus dias sobre a face da terra. Desonra. Pastor, mas... Fala para o teu irmão assim, não é a pessoa, é a autoridade que está sobre ela. Então você não respeita somente a pessoa, você respeita a autoridade que está sobre ela. A autoridade, irmãos, é Deus. Presta atenção no que eu estou falando. A autoridade que está sobre uma pessoa é a pessoa do próprio Deus. A Bíblia diz que nenhuma autoridade veio sem ser da vontade de Deus. Se a pessoa te dá uma ordem absurda, você não é obrigado a obedecer uma ordem que vai contra Deus. Mas você tem a obrigação de respeitar a autoridade. Respeitar. Não senhor e não levantar a boca contra. É autoridade. Uma vez, irmãos, presta atenção que eu vou contar aqui. Alguns já ouviram essa história. Uma vez entrou um homem endemoniado pela porta da igreja, era um dia de semana, eu estava na igreja, sozinho. E esse homem era um policial militar, estava fardado, armado. E ele entrou dizendo assim: pastor, por favor, ora por mim que eu estou desesperado. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: eu estou atormentado, acho que eu vou ficar louco, estou atormentado. Eu falei: você fez alguma coisa? Ele falou: ora por mim, por favor, por favor. Eu estava vendo, que era eu colocar a mão nele, ele ia ficar endemoniado. Na hora que eu ia orar, eu falei: tá bom então. Na hora que eu ia orar, o Espírito Santo me segurou, sabe como o anjo segurou a mão de Abraão? Não permitiu que eu colocasse a mão nele. Ele falou assim, olha o que o Espírito Santo falou assim: na hora que você colocar a mão nesse homem, você está colocando a mão no estado de São Paulo inteiro. Você vai confrontar o principado do estado. Irmãos, um servo de Deus não enfrenta principados territoriais grandes sozinho. Mesmo, por exemplo, numa cidade, vocês perceberam que eu oro, abençoo a cidade e tal, mas eu nunca confronto os principados da cidade, a não ser com reunião de pastores. Aí sim, são no mínimo 3 pastores, aí você pode confrontar. Mas sozinho, jamais. Eu já vi ministérios serem destruídos por causa disso. Então, na hora que eu ia colocar a mão sobre ele, aquela farda, não era ele. Ele era um endemoniado, ele estava zoado. Mas o problema é que ele estava usando a farda do estado de São Paulo. Aquilo era um símbolo de autoridade. Eu ia estar enfrentando todo um principado. Porque polícia militar é o quê? A guarda é o poder armado do Estado. Eu falei assim: vamos fazer assim, filho. Você vai para casa, você tira essa farda e você volta. Aqui eu oro por você. Aí ele falou assim: olha, pastor, eu tiro minha farda, mas armado eu vou continuar. Eu falei:
Ele tá bom. Aí ele foi. Esses caras não ficam desarmados. Eles se sentem como se estivesse nu. Estão acostumados a andar com arma. Ele veio, coloquei a mão na cabeça, mas não deu outra. Puf, caiu no chão. Espumando, estribuchando. E lá eu... Quase que eu falei assim, opa, oh, glória a Deus. Mas deixei lá. Deu uma vontade de catar e esconder mesmo. De repente ele fala assim, agora eu estou com o demônio atirador. Pensou? Autoridade. Autoridade sobre a pessoa. Então, a desonra, irmão, pessoas zoadas, pessoas que vivem na miséria, pessoas que vivem com problemas sérios de desarranjo familiar, em todas as áreas, são pessoas que desonram pai e mãe. Pastor, mas meu pai é louco, minha mãe é louca, não dá para morar. Você não precisa morar, você não precisa morar. Agora, você tem que ter uma convivência tipo, oi, boa noite, tá certo, tudo lá, ótimo, não sei o quê. Não pode, e desonrar, e xingar. Mas me xinga, não tem problema, deixa, não tem problema, deixa xingar. Saul tentava matar o tempo todo, né? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que acontece, muito sério. É em relação a essa questão de honra. Alguns pais querem ser honrados. Não entendo por que os filhos desonram eles tanto, né? Mas por quê? Porque alguns pais têm uma postura muito estranha. Uma postura que não dá para não dá para admirar. E eu já vi isso várias vezes acontecer. A pessoa chegar para mim toda contente e falar assim, pastor, eu e minha filha somos muito amigas, viu? Eu falei, não, tudo bem, até ser amigo, tudo bem. E quer saber? Ela me dá conselho. Não. Fala para o teu irmão assim, pai pode ser amigo de filho, mas não pode ser amiguinho. Vocês não entenderam. Deixa eu falar de novo assim, falar assim, pai pode ser, o que é amigo? Aquele que conversa, estamos juntos, vamos lá, amigo, né? Pode conta para mim o que está acontecendo. Agora, pai não é amiguinho. Você não vai pedir conselho para filho, pastor, você não vai pedir. Vai pedir algum conselho? Você tem líderes, você tem autoridades, você tem alguém que está acima de você para você pedir conselho. Mesmo que seu filho seja um expert. Meu filho é psicólogo, meu filho é... Você vai pedir para aquele que te lidera, a não ser que seu filho esteja te liderando. Mas é muito complicado. Era muito complicado a gente conviver com a minha mãe, pastora, e ela pedia para a gente orar por ela, para ela poder fazer a missão. Mas era porque ela entendia o princípio de cobertura também. Que ela estava nesse ministério, e esse ministério, por Jesucidência, estava na nossa direção. Amém? Vamos mais fundo um pouquinho? Quem está gostando aqui? Mais fundo. Marcas de um caráter deformado. Então, pastor, eu tenho um caráter deformado? Então você vai ver agora, e você vai já começar a falar assim, eu me arrependo disso aqui e tal. Primeiro, marca, dificuldade de transparência. Todos os personagens bíblicos com caráter deformado eram pessoas com dificuldades de transparência. Quem conhece gente assim, você vai conversar com a pessoa, ela vai contando umas histórias, você fala assim, peraí, conta de novo. É umas histórias que, como quando eu era jovem, a gente falava assim, não conjumina. Isso aqui é da minha época de maluco beleza, a gente falava assim. Não conjumina. Sabe, é umas histórias assim, sem pé sem cabeça.
faltam uns pedaços assim. A pessoa vai contando a história e você fala assim, mas peraí, não entendi, volta. Aí ela conta, não está faltando pedaço nessa história? E esse tempo aqui? A pessoa não conta, conta aquilo que... E ela vai contar alguma coisa, ela conta aquilo que interessa, não conta todo. A pessoa não fala assim, a pessoa fez isso e fez aquilo comigo, mas não conta. Eu também desprezei, eu também não fui, eu também não me apresentei. Está entendendo? É umas histórias que acham que a gente é bobo. Fala para o teu irmão assim, nunca ache que o teu líder é bobo. Porque Deus deu unção de visão espiritual para ele. Todo mau caráter guarda, esconde o seu mau caratismo, o seu caráter deformado. Você já percebeu o humano quando tem problema de boiolismo? Ele está no nosso meio, ele é quietão assim, nunca fala nada, fica quieto. Aí você vê essa pessoa no meio da bolha dele lá. Mas no meio, porque ela sabe, abriu a boca, falou uma frase, aquele tom de voz já pronto, já denunciou. Então a pessoa enrustidona, quietona, que não fala nada, que fica na dela, vai fazendo tudo na surdina. Isso é mau caratismo. Nós vamos ver na Bíblia aí, Caim. Ô Caim, me fala uma coisa. Cadê teu irmão? E ainda folgado ainda, né? Folgado. Eu, por acaso, sou guardião do meu irmão? Olha isso, que malcriado. Um tapão no meio da orelha. Eu, por acaso, sou guardião do meu irmão? Eu falei assim, porque está subindo aqui, está subindo o sangue do teu irmão aqui em cima. Escondendo. O próprio Gease, né? O que você está fazendo? Nada. Safira, né? Safira. Ô Safira, você vendeu aquele terreno lá, vendi. E você deu, como você tinha feito voto? Dei. Olha. Caiu durinha lá na frente do... Fala, pastor, ainda bem que eu não sou que nem esses. E agora eu vou falar um negócio que vai deixar você muito mal, cara. Mas eu tenho que falar, sou pastor. Todos nós temos em alguma proporção um pouquinho de Gease dentro da gente. Alguns mais, alguns menos, mas todo mundo... Pastor, não sei se isso me zoou ou me consolou. Eu não sei se você se consola com desgraceira, mas é isso. Todos nós temos um pouco do Gease. A questão é a seguinte, precisamos identificar esse Gease e eliminarmos através do arrependimento. Bom, eu nem falei dos primeiros, né? O primeirão lá. Pecaram, Adão e Eva pecaram. A primeira coisa que fizeram? Irmãos, vamos lá. Adão e Eva pecou. Primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam. Todo caráter, toda vez que você sente vontade de esconder, de fazer, né? Eu me lembro que a Andressa, o Aron, a gente proibia deles assistirem os filmes, os desenhos ruins com monstros, com negócio que a pessoa ficava se transformando em não sei o quê, aquele monte de aquelas palavras, né? Aí eu ensinei eles a falar, está amarrado, mas teve uma hora que não dava mais para aprender, para deixar assistir. E aí, mas aquilo, aí eles iam lá e escondido. Uma vez eu falei assim, não é para assistir esse negócio, era Dragon Ball. Tá bom, papai. Um dia eu estou lá, entro na sala assim, estava assim. E estava uma cena assim, Satã. Quase que eu tive um troço. Falei, como é que é isso?
Escondido. Quem conhece aqui criança que com 3 aninhos, 2 aninhos, quebra um negócio e mocosa assim, esconde. Papai e mamãe, ó, presta atenção. 2 sinais de traquinagem. Escondido, coisa escondida. Primeiro, porta fechada. Fala pro teu irmão assim, na minha casa não existe negócio de porta fechada, trancada. Só a porta do casal, né? Tem que trancar mesmo, né? Não, é perigoso. Então, chegou lá, a criança fechou a porta, meu irmão. Fechou a porta. Criança fechou a porta. Vai que está fazendo. Vai estar fazendo coisa errada. Está quebrando alguma coisa, está destruindo, desmontando. Está desmontando o teu PlayStation. Pensou? Chega lá, você tem 30 mil peças, né? E assim, como eles não têm chave de fenda, então ele desmonta batendo mesmo, quebrando. Então, primeira coisa... porta fechada. Segunda coisa, silêncio demorado. Demorou, silêncio. Aquele silêncio, eu falo, olha que bênção. Das duas, uma. Ou está dormindo, pegou no sono lá no tapete, ou está fazendo coisa séria. Uma vez eu cheguei em casa, o Arão estava mexendo uns fios lá na minha sala, mexendo uns fios. Eu falei, que é isso, menino? Aí deixou lá, saiu. Daqui a pouco, a portaria do condomínio me liga assim, me fala uma coisa, senhor Rainini, está funcionando a sua TV? Falei, peraí. Falei, eita bexiga. Tá um monte de 100 canais. E eu não estava pagando TV a cabo. Eu falei assim, tá funcionando, e aliás tem um monte de canal aqui funcionando que eu não comprei. Eu falei, então, pois é, aconteceu um problema sério. Todas as TVs do prédio inteiro estão desligadas. Aaron! Aí vem um toquinho de gente lá, pequenininho. O que você fez? Fiz um negócio aí. Eu hackeei. Falei assim, hackeou? O que agora? Desfaz ele. Não sei. Aí tive que pagar um camarada, um técnico, para vir desfazer o que ele tinha feito. Falei assim, mas que menino quietinho. Horas e horas quietinho. Estava lá, hackeando o prédio inteiro. Roubando TV dos outros. Oh, Jesus. Você acha engraçado porque não foi você que pagou o técnico. Irmãos, deixa eu repetir uma coisa que eu falei semana passada aqui. Opa, deixa eu ver. Irmãos, não estamos falando de perfeição, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de perfeição. A Bíblia inteira mostra lá, como eu falei semana passada, grandes homens de Deus com problemas. Por exemplo, Noé tinha problema de cachaça. Abraão tinha um problema sério com mentira. Davi tinha problema com mulherada. Cada um desses heróis da Bíblia não são pintados como perfeitos, mas eles tinham uma coisa em comum que tornava eles homens de Deus. Eles eram transparentes. Eles falavam assim, os meus pecados eu não escondi. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. Porque se o Senhor for me julgar, o Senhor vai estar sendo justo. Se o Senhor me condenar, o Senhor está sendo justo. Está com um pensamento de rebelião, está com um pensamento estranho aí e não fala para ninguém. Deixa eu dar umas... Não, depois a gente vai abordar mais isso aí. Então, primeira marca aí. Essa acho que é a principal, irmãos. Que quando você abre a sua boca,
Quantos aqui já foram curados depois que conversaram com alguém, que falaram assim, eu estou com esse problema? Você fala assim, eu estou com esse problema, ora por mim. Irmão, é impressionante como o problema parece que é dissolvido, é desligado da nossa vida. A segunda marca aqui de um caráter deformado é resistência ao arrependimento. Quem conhece pessoas assim, duras? Está diante dele, está sendo confrontado, que nem você está sendo confrontado aqui e está falando, não, isso não é comigo, isso é para eles lá. São pessoas duras. A maior dificuldade, irmão, de alguém aceitar o Evangelho, a salvação, é admitir que é pecador. Quer ver uma coisa? Principalmente pessoas que têm uma vida corretinha, paga as contas, trabalha, não é envolvido com bagunça, com vício. Então, você vai conversar com uma pessoa dessa, fala assim, não, eu estou bem. Está tudo certo aqui. Mas por trás dessa toda certeza, há uma dureza de coração. Tem pessoas que já podiam ter resolvido o problema sério na vida há muito tempo, se tivesse ouvido o conselho do líder. Mas são pessoas que falam assim, não, eu vou fazer do meu jeito. São pessoas duras, viu? São pessoas legais, que a gente ama muito, mas elas não acatam. E passam a vida toda sofrendo, porque não conseguem acatar uma direção. Porque são duras, não aceitam conselhos. Quem é assim? Quem tem a tendência de ser assim? Ainda bem que é só eu, né? Aqui a igreja toda é obediente. Pensa num camarada difícil para obedecer. Era uma luta, irmãos. Eu tive que aprender, irmãos, a sofrer tanto, mas tanto. Ainda estou aprendendo, vou morrer aprendendo. Na Bíblia, irmãos, os mais duros, na história, quando a gente lê a Bíblia, não foram os pecadores escandalosos. Prostituta, ladrão, nada disso. Os mais duros que nós vemos na Bíblia foram os religiosos. A Bíblia conta, no Novo Testamento, teve um episódio que Jesus chegou na cidade dele, na cidade de Nazaré, onde ele nasceu, na verdade nasceu não, ele foi criado, né? Ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, todo mundo conhecia ele. Ele chega, e a Bíblia diz que ele não fez milagre naquela cidade, por causa da dureza do coração. Você sabe por que muita gente se separa? Você sabe por que tem muito divórcio? Alguém chegou para Jesus e falou assim, olha, tem muita gente que se acha do divórcio. Ele falou assim, não era assim que Deus tinha planejado. Mas as pessoas se divorciam por causa da dureza de coração. Elas não aceitam conselho e acaba acontecendo isso. Então, a segunda marca de alguém que tem um caráter problema. A primeira marca qual é? Falta de transparência. A segunda, dureza de coração, dificuldade de transparência, dificuldade de arrependimento. Terceira marca, preocupação maior com a aparência do que com o interior. Nossa, o que as pessoas vão dizer? Nossa, o que as pessoas vão dizer? Nossa, o que as pessoas vão dizer não, meu irmão. O que Deus vai dizer? Muda esse negócio. A gente aqui na Sequeira tem uma mania de falar assim, Deus está vendo. Porque não adianta nada, irmão, você fazer um teatro. Todo mundo te acha o máximo, super espiritual. E tem alguns que gostam de fazer umas poses, né? Vai. Aí você vai ver a vida da pessoa, só fica lá chavecando todo mundo. Eu amo a palavra de Deus. Como que é? Original. Aí começa a fazer teologia e some. Por quê? Mas a palavra de Deus não é mais importante, né? Então, mas na verdade mesmo, no papel,
gosta de aparência, mas os frutos mostram quem somos. Frutos que permanecem são aquilo que dá para mostrar que o nosso caráter foi transformado. Outra marca, irmãos. Deixa eu só lembrar de uma coisa que eu anotei aqui que achei importante. Toda patologia, presta atenção, toda enfermidade, ela sempre mexe com os excessos. Quando eu estou falando de aparência, estou falando assim, tem alguns cristãos que eu falei que são muito crente. Isso aqui lá. E é uma espiritualidade medonha. Mas, de repente, você vê, a pessoa está lá, já saiu da igreja, ou caiu, ou está mal, ou está em pecado. O que acontece, irmãos? São os extremos. Na doença física, na doença orgânica, sempre, quando você vai lá no laboratório, você faz os exames, para que são os exames? É para você ver se você está com muito ou está com pouco daquilo que aquele exame pediu. Muita glicemia, pouca glicemia, muito ferrina, pouca ferrina, muito isso, muito aquilo, muito ou pouco. Toda enfermidade é quando tem ou muito ou pouco. Pastor, então quer dizer que a pessoa ser muito espiritual é errado? Não. A pessoa ser muito fingida que é ruim. Porque a verdadeira espiritualidade leva à humildade. Quando você busca a verdadeira espiritualidade, leva à humildade. Quando você se envolve com Deus, mais você fala, uau, miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte? Então, toma cuidado. Quando você... E Deus fala assim, não, eu não sou religioso. Deus, ao contrário, sou religioso. Se dá o direito de ficar falando palavrão, se dá o direito de ficar o tempo todo com conversa chula. É o contrário. Então, o caráter não deformado é aquele que é equilibrado. Que tem a hora de rir, tem a hora de brincar, e tem a hora de falar sério, tem a hora de estudar, tem a hora de aprender, tem a hora de abraçar, tem a hora de soltar de abraço. Esses equilíbrios das horas certas das coisas. O caráter deformado, ele tem essa preocupação com a aparência, né? Ou de parecer moderninho, vamos recalchutar a Bíblia para todo mundo ficar bem. Ou é aquele cara, misericórdia, todos os pecadores estarão no lago do fogo do inferno, e tipo, não abre o coração. Que nós, irmãos, presta atenção, fala para o termo assim, nós aqui não odiamos o homossexual. Nós o amamos. Nós não gostamos do pecado. Nós não odiamos o adúltero. Nós odiamos o adultério. Nós não odiamos o ladrão. Nós odiamos o roubo. Vocês estão entendendo? Essa diferença, por isso que nós acolhemos, abraçamos, aceitamos, ajudamos, estamos juntos. Agora não vem fazer esquema aqui dentro, não. Pegar o teu pecado e transformar numa religião, aí você vai encontrar uma barreira. Mas vamos lá. Outra marca. Mente cauterizada. Pessoas que brincam com o sagrado. Caráter deformado, pessoas que brincam com as coisas sagradas, que brincam com as coisas de Deus, que brincam com os dons de língua, que brincam com as coisas de Deus. Eu fico desesperado, irmão, quando eu estou pregando alguma coisa, a pessoa o tempo todo contando piadinha uma para outra. Não que eu tenho senso de humor, eu amo dar risada, tudo, mas tem hora certa de dar errado, a hora que é contado alguma coisa engraçada. Algumas pessoas simplesmente tratam as coisas sagradas como se não fossem. Usam o nome de Deus. Irmãos, eu sei que pode dar até polêmica aí, que eu vou falar, até está sendo gravado, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Essa forma de tratar Deus está muito estranha. Porque a linguagem, irmãos, ela determina, ela força o nosso pensamento. Esse negócio de chamar Deus de você,
Fala para o teu irmão assim: Deus não é você. Deus é Senhor. Ele é, na verdade, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, e merece ser tratado com deferência. E aí, coloca nas músicas você. Quem você, meu? Você é seu coleguinha que você conversa. Mas não é você. Deus é Senhor. Mas nem minha mãe eu chamava de você. Minha mãe e meu pai não chamavam de você, eu chamava de Senhor, Senhora. Agora, Deus e você é muito. Isso dá mais proximidade. Não é isso que dá proximidade com Deus. Proximidade com Deus, irmãos, é ler a palavra, estudar a palavra e conversar com Ele. E da forma respeitosa que Ele merece. Porque você viu o Geazi, ele está assim, foi ativado a avareza dele foi ativada. Eita, preciso ganhar uma grana, vou ganhar uma grana fácil agora, eita. Aí ele solta essa: tão certo quanto vive o Senhor. Mano, você viu o que ele falou? Ele falou assim: tão certo como vive o Senhor, irei e falarei com... O cara usou uma frase que ele aprendeu lá com o profeta. Tão certo como vive o Senhor. Oh, glória! E usou uma frase espiritual para fazer uma bandidagem. Quem já viu essas cenas aí? Quem já viu o cara contando testemunho que os caras iam assaltar? Aí dava as mãos e fazia uma oração: Senhor, abençoa esse assalto. Tá louco? Chega a hora da Santa Ceia, a ceia está sendo servida, você tem que ouvir que está sendo falado. Quem pode tomar na ceia? Aqueles que discernem o corpo, a criança não pode. Aí eu vejo, dá um pouquinho para a criança. Porque senão vai ficar com lombriga, né? Trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Compromisso, 8 horas nós vamos estar aí. Da 8h45 o cara nem saiu de casa. Você liga para o camarada, ele fala assim: estou chegando. Chegando no banheiro para tomar banho, né? Embrulhice. Tão certo como vive o Senhor. Que sem vergonha, né? Quinta marca: ou adota isolamento ou se envolve em maus relacionamentos. Já falei sobre isso. Você vai ver Judas, a primeira coisa que ele faz quando ele entra em desgraça é procurar os sacerdotes tranqueira lá, que estavam querendo matar Jesus. Jefté, ferido na alma porque foi abandonado foi desprezado pela família, pelos irmãos, procura um monte de marginal para se associar. Sempre assim, irmãos. Ananias vai buscar Safira, mentirosona. Esaú, a Bíblia, a história, porque a gente sabe, né? Não leu. Por que Esaú perdeu a primogenitura? Não foi porque ele vendeu um prato de lentilha. Que ele vendeu a primogenitura para o prato de lentilha. Ele perdeu a primogenitura pela vida louca que ele tinha. Mau caratismo dele, se envolvia com gente nada a ver. Mulherada, tudo quanto é. Ele é meio estilo Sansão, assim. Se envolvia com gatos e largatos, entendeu? Tranqueira. E ele desonrava o pai e a mãe. A mãe e o pai falavam assim: filho, por que você está fazendo isso? As pessoas não são legais, você se envolver. Ele não estava nem aí, meu. Não ouvia ninguém. E aí perdeu o playboy, perdeu mesmo. Deixou de ser o líder da família, irmão. Ele ia ser o patriarca, um dos patriarcas. Dá para entender? Deixou de ser um patriarca. Bom, vamos lá. Sexta marca: foge das oportunidades de tratamento. O que eu já vi, irmãos? Tem uma pessoa, eu vou chamar de irmã, vamos lá. Que ela foi fazer a libertação. Marcou a libertação, ela foi fazer a libertação. Chegou na libertação, querido, um demônio de deboche pegou ela, no meio da libertação. Beleza, não tem problema. Quando um demônio de deboche pega a pessoa, ele começa a dar risada, né? Dá risada. Você vai lá e expulsa, ele para. E é interessante, quando sai a pessoa começa a chorar. Mas essa pessoa tinha um coração tão duro,
ela é o tipo da pessoa que não aceitava, ela nunca encarou ninguém como alguém suficientemente com autoridade para cuidar dela. Então, a libertação dessa pessoa simplesmente não funcionou, não deu em nada, e depois essa pessoa saiu por aí falando o seguinte, assim, nossa, também? Na hora que a irmã foi fazer libertação em mim, ela começou a fazer tudo errado. Porque ela tinha feito curso também de libertação, né? Falei, poxa, olha, maravilha, hein? Não, o final dessa pessoa foi o quê? Rebelião, desonra. Você entende, irmão? São pessoas, a pessoa com caráter deformado, ela foge do tratamento. Que nem eu estou falando aqui, estou falando tudo isso, você está querendo ir embora. Você que está à vontade, eu podia estar em outro lugar, né? Oh, meu Deus, eu tinha que estar em... Então, isso daí é caráter deformado. Não querer ser tratado, não querer ouvir a palavra, não querer receber de Deus, não querer... Irmão, deixa eu falar uma coisa, a pessoa que está enferma e não procura ajuda, ela vai... A tendência é aumentar até levar a pessoa embora. Se você tem um problema sério, um problema grave, procura ajuda. Essa igreja aqui, ela tem todo tipo de ajuda que você pode imaginar. Você tem para cada grupo de 100 pessoas, 120, tem um líder aí. Para cada grupo, na verdade, grupo de 12 tem um líder. Mas você pode recorrer a instâncias superiores. Você tem sistema de ensino aqui básico, super básico, e bacharelado. Você tem acesso a conversar, a mandar recado para mim, e eu responder à medida que eu posso. Então, irmãos, não tem por que você ficar com o seu problema, guardando, morrendo aí, e muitas vezes é tão simples. Acha que a gente vai brigar. Não, irmãos, a gente fala aqui em cima dessa forma porque é pregação, mas no dia a dia a gente trata como o pai trata um filho. Um pai legal, um pai carinhoso, amoroso. Então, não tenha medo de pedir tratamento, de contar as coisas, que o teu líder vai te ajudar. E na hora que você contar, sabe o que vai acontecer? Seu coração vai ficar leve. E aí o que vai acontecer? Você vai ver como que você vence. Porque agora você não está mais sozinho, você está junto. Não é que você tem um cúmplice, agora você tem alguém para te ajudar a sair daquilo lá. Amém? Então, um dos sinais é esse. Outro sinal... olha só, falando desse negócio de tratamento, né? Do Gease. O Gease chega na casa do profeta, o profeta fala assim, onde que você estava? Ele fala assim, o que ele fala? Em lugar nenhum, nem lá nem cá. Eu não estava em lugar nenhum. Mas é um sem vergonha mesmo, né? Eu podia ter até... já que vai mentir, vamos lá. Já que vai mentir, vamos, né? Assim, eu estava no poço de Betesda tomando uma água e tal. Mas eu não estava em lugar... Como alguém pode não estar... É o quê? Matrix ele? Não está em lugar nenhum? Então você vê que é tão doido que... Mas, na verdade, sem querer, ele falou mesmo onde ele estava, em lugar nenhum. Porque uma pessoa, irmão, que tem um caráter deformado, a tendência a ela é não ser de nada, de coisa nenhuma, de nada, não é filho, não é pai, não é nada, não é membro, não é líder, não é liderado, não é coisa nenhuma, é coisa nenhuma! A tendência, o plano do inimigo para nossas vidas é nos transformar em coisa nenhuma. E nós aqui, nós somos o quê? Amados de Deus. Queridos do Senhor. Amém? Ai, caba safado esse cara. Sétima marca. Nosso caráter é presságio do nosso destino. Eu quero encerrar com isso.
O nosso caráter é o presságio do nosso futuro. Eu não sei se eu coloquei aquelas flechinhas, semeia um pensamento, está aí ou não? Aí, ó, eu fiz. Vamos ler todos juntos? Só que assim, nós não vamos ficar lendo, papagaiando, não. Nós vamos ler, é para você ler, meditando no que você está lendo, tá? Vamos lá, isso é um corolário, né, de ideias. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Semeie um pensamento e colherá um ato. Semeie um ato e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá teu futuro, nosso destino. É o futuro do teu destino. Aí tá, escrevi errado. O futuro do teu destino. Né? Se você quiser fotografar, eu te dou um segundo para você fotografar isso, que é poderoso. Isso é o desenvolvimento. Mas interessante que no penúltimo diz assim, semeie um hábito e você vai colher um caráter. Irmãos, pastor, como que eu sei se como que eu posso diagnosticar, porque eu sou o enfermo, e como que eu posso eu mesmo diagnosticar? Então eu vou te dar algumas dicas aí, ó. Primeira coisa, você que é casado, pergunte para o seu cônjuge. Ele vai falar, eu sou um safado. Aí, para falar a verdade, é. E se você for homem, perguntar para a mulher, que ela vai falar a verdade mesmo. Porque mulher fala a verdade. Homem é meio dissimulado, fala assim, não, é maravilhosa, tal. Para não dar confusão, né? Mas, na sinceridade, aí na sincera. Segunda dica para você descobrir o teu caráter. Vê como os teus filhos te olham e como os teus filhos se comportam. Tá? Porque muitas coisas que seus filhos fazem é porque você andou dissimulando o pecado, escondendo, e isso espiritualmente fica valendo. Terceiro, pergunte para os seus líderes, ou as referências. É assim, né, no mundo corporativo, toda vez que a pessoa vai ser empregada, o que o empregador faz? O que o departamento pessoal faz? Faz uma pesquisinha, né? Hoje dá uma olhada na rede social da pessoa, mas a velha ligação, o velho contato com os antigos patrões, contam muito. Então tem gente que fica se queimando o filme onde está, por favor, não faça isso. Se tiver que sair de algum lugar, fala assim, muito obrigado, tal, espero que a porta esteja aberta para mim, agora eu estou vendo uma outra coisa, tal, e agora tem uns que saem, quebrando pau, xingando todo mundo, brigando, arrumando confusão com um colega, com um chefe. Burrice isso daí. Tem um nome mal... Conheci um camarada que não arruma mais emprego em lugar nenhum. Cara, mecânico de manutenção, bom, não consegue. Por quê? Porque ele está queimado. Ele não tem referência. Porque o que ele fez? Simplesmente ele pegou a caixa de ferramenta e deu na cabeça do chefe dele. Assim, de boa. Só porque o cara ficou reclamando que a caixa estava no meio do caminho. O padrão da empresa não pode deixar a caixa de ferramenta no caminho. Deixa lá, leva lá. Ele olhou, ele pegou, ficou nervoso, pegou a caixa e deu na cabeça do chefe. Foi mandado embora sem direito e nunca mais arrumou um emprego que presta. Então, assim, você quer saber se seu caráter é bom? Referências. Pergunta. Outra coisa, presta atenção naquilo que você faz sozinho. Quando você está sozinho, o que você faz? O que você faz sozinho, os outros podem ver? Algumas coisas não, né? Estou dizendo no modo geral. Tem algumas coisas que não dá, né? É coisas particulares. E a pergunta que mata agora. Você tem pessoas que conhecem a tua fraqueza? Você tem pessoas que conhecem a tua fraqueza?
Ou essas pessoas tomam um susto quando falam assim, eita, irmão, não sabia que você era assim, não. Porque esse susto que a gente dá muitas vezes nos líderes, é porque você não fala nada. Bom, irmãos, posso encerrar com o seguinte. Não existe outra forma de mudança de caráter a não ser pelo sofrimento. Estou dizendo que você tem que se impor sofrimento a si mesmo, mas é você encarar o sofrimento de frente, e quando ele vier, a pancada, você fala, vamos embora, é isso mesmo, não ficar revoltadinho. Está acontecendo alguma coisa grave? Pergunta para Deus o que está acontecendo, por quê, se é por causa do seu caráter, o que você está perdendo, né? Eu já vi gente vendedora perder venda, presta atenção no que eu estou falando, por causa de caráter, quis ser mais esperto do que o normal. E muitas vezes a pessoa, ela conhece do ramo que você está, ela está querendo comprar uma coisa sua, mas ela conhece, muitas vezes ela já foi vendedora daquilo lá. Né? Que nem o Diogo vai num salão, o cara começa com, não, porque não sei o quê, porque esse produto... Amigão, eu sou cabeleireiro. Aí na hora o cara muda de papo furado. É que nem eu vou em açougue, eu já fui açougueiro. Então, a minha família tinha supermercado, então manjo de carne. Então o cara, isso aqui, eu falo assim, ó, é essa daqui, ó. Não, mas quero não, é essa daqui. Se o cara insiste e fala assim, então, meu irmão, você é tocha. Aí é uma linguagem que os açougueiros já sabem. Você é tocha. Aí o cara fala assim, eu não sou tocha não. Tocha é o cara, é um açougueiro picareta. Aí ele já percebe que você está usando a linguagem. Aí você fala, eita, meu Deus. Então assim, sofrimento vai tirar você da zona de conforto. Sofrimento ele vai ensinar você. Sofrimento, então, quando vier alguma pancada, algum sofrimento, abraça. Assim, beleza, Deus está me ensinando, agora eu vou ficar melhor, meu caráter vai ficar mais legal. As grandes perdas promovem grandes caráteres, pessoas com caráteres abençoados. Deixa Deus tratar você. A história que eu me lembro agora, né, a história do filho pródigo. Que perdeu tudo, né, irmãos? Tinha um caráter lascado, deformado. Mas lá no sofrimento, lá faltando tudo, ele fez tudo que eu falei aqui, conectou com gente errada, não ouviu pai e mãe, fez tudo quanto é coisa de caráter deformado. Mas ele tinha uma coisa boa, ele se arrependia. Ele pensou consigo mesmo. O Geazi pensou com ele mesmo. Opa! Acho que a bateria está acabando. O Geazi pensou com ele mesmo. Vou pegar essa grana. O filho pródigo disse assim, lá na Rua da Amargura, falou assim. E ele caindo em si, pensou, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou lá e vou pedir um emprego para o meu pai. Ou seja, ele não chegou com um pensamento de querer cobrar nada, né? Vocês têm que me perdoar, vocês têm que não sei o que lá, vocês têm que me tratar, eu estou aqui para ser tratado, não ser destratado. Nada disso. Ele chegou lá na humildade, dizendo assim, eu quero ser empregado. E o pai, lógico, né? O pai abraçou, deu um anel. Não sei se vocês sabem, irmãos, que a Bíblia diz que o pai deu um anel. Quer dizer o seguinte, o anel naquela época, era só famílias riquíssimas que tinham esse anel. Chama sinete. O que acontece? O camarada chegava numa loja, num comércio, e ele comprava tudo que ele quisesse. O cara fazia um recibo, colocava uma cera, um pouco de cera em cima, ele chegava com o anel e marcava essa nota.
Ou seja, esse anel era um cartão, como se fosse um cartão de crédito, sem limites, black, né? Cartão black, sem limites. Tem umas irmãs que eu ouvi falar assim, eu com um cartão desse. Então, irmãos, o filho pródigo voltou na humildade, foi tratado no seu caráter. Então, se você está passando aí sufoco, tem uns irmãos que ficam olhando e falam assim, Jesus, o que o senhor está fazendo com essa pessoa? É toda hora uma pancada, uma pancada, uma pancada. E eu conheço a vida dessas pessoas, são pessoas boas. Pessoas que, não faz mal nem para uma mosca. Protocolo? Protocolo. Então, queridos, e aí você fala assim, aí o que me consola é essa verdade. São pessoas que Deus está tratando. Deus está nos tratando também, né, irmãos? Esse tipo de coisa, né? Ei, Jesus. Vamos aprendendo a ser dóceis. Só que assim, irmãos, vamos lá, tá? Docilidade tem até um certo ponto. Subserviência, tem que tomar cuidado. Vai ter um tempo que nós vamos ter que resistir. Então presta atenção. Em alguns lugares na Europa está acontecendo de novo, igrejas fechando. Tudo sofrimento. Esse ano, irmãos, eu creio que algumas igrejas ficaram piores do que as outras. Algumas igrejas ficaram piores do que as outras e outras ficaram melhores. Eu creio que essa melhorou. Por quê? Porque a gente está encarando o sofrimento, tranquilo. Amém? Bom, irmãos, vocês já foram confrontados e agora eu quero chamar vocês aqui ao arrependimento.